Olá, boa noite Santa Catarina! Vem junto com a gente porque o Tá Na Hora tá começando agora pra você. Que coisa boa! Que bom saber que você tá ligado aí no SCC SBT, o seu jornal de fim de tarde, o seu programa, o seu jornal de fim de tarde para você que está chegando do trabalho, para você que está chegando da escola, da faculdade. Obrigado pelo carinho, obrigado por sintonizar com a gente, para se manter bem informado. E hoje informação é o que não falta por aqui, viu? Inclusive a gente já começa agora, informação de última hora para você. Agora na SC401, tá? Na Grande Florianópolis, 2 ocorrências de incêndio foram registradas na rodovia. Um caminhão de lixo pegou fogo em frente ao SOS Cardio e provocou congestionamento ali no trecho. Também foi registrado um incêndio em vegetação na descida do Morro das Madeiras, o que prejudicou a visibilidade dos motoristas, viu? Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local atendendo as ocorrências e até o momento não houve registro de vítimas, é claro, apenas o transtorno na rodovia mais movimentada de Santa Catarina, SC401, que liga aqui o centro ao norte da ilha. Aí vocês estão vendo as imagens em tempo, feitas agora há pouco, né? Porque aqui assim, aconteceu, a gente mostra para você aqui no SCC SBT, no Tá Na Hora Santa Catarina. A saída da ilha deve ganhar um reforço para tentar aliviar o trânsito em direção à Ponte Colombo Salles, viu? A Avenida Gustavo Richard, bem no centro da capital, vai ganhar uma pista no sentido continente. A gente vai ouvir com a Érica Garda para entender como é que essa mudança vai funcionar na prática, porque é sempre bom, o pessoal escuta, fica entendendo, mas é melhor você explicar para a gente, Érica, como é que vai funcionar, que mudança é essa. Boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Hora. Oi, Tiago, boa noite para você, para os nossos amigos de casa que nos acompanham. Essa faixa zebrada, ela fica aqui na Ricardo Richard, então já na saída de Florianópolis em direção à Ponte Colombo Salles. E quem vai explicar melhor para a gente é aqui o comandante Pastrana, responsável então por esse projeto que já deve começar nos próximos dias e os motoristas já devem começar a sentir um impacto positivo no trânsito. Comandante, então, boa noite. Gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa como é que vai funcionar, o que os motoristas podem passar a ganhar com essa obra. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Érica. Boa noite, Tiago. Érica, nome de Rubem, eu não sou o comandante. O comandante é o Andrei. Quero mandar um abraço para o meu comandante aqui, que ela está tentando me derrubar aqui do comando. Andrei é um ótimo comandante, está fazendo um baita trabalho e continue fazendo esse trabalho aí, comandante. Então, essa obra aqui ela é fundamental. É lógico que nesse ponto aqui, o melhor seria um viaduto. É claro. Agora, não fazer nada não é uma opção. Nesse momento a prefeitura não tem recurso para fazer um viaduto nesse local. Está alocando outras obras importantes, como inclusive a ampliação do viaduto do elevado do SIC, que liga todo o norte da ilha. Então, nesse local a gente consegue fazer uma obra nesse momento, que na verdade é uma obra dividida em 3, né? Que a gente pode melhorar muito a mobilidade aqui do local. Se a gente for ver agora onde é que a câmera está apontando, nós estamos na Gustavo Richard, no sentido Ponte Colombo Salles. O semáforo vai fechar. Do outro lado, nos horários de pico, nós temos 2 faixas, uma exclusiva para ônibus. Mas o acúmulo de veículos é tão grande que em determinados momentos, principalmente nos horários de pico, os veículos excedem a passagem do acesso dos ônibus, o que impede os ônibus de entrarem. Então, de 2 faixas, a gente tem apenas uma única faixa para que os veículos conseguem cruzar a Gustavo Richard e acessar a região central. Para isso, a gente vai diminuir o canteiro central e vai ampliar para 3 faixas. 2 faixas dos veículos de passeio e uma faixa continua ainda exclusiva para ônibus. Aqui desse lado onde que a gente está agora, no sentido Ponte Colombo Salles, a gente tem essa grande marca de canalização, que é chamada marca zebrada, né? Essa marca zebrada ela vai sair agora. Ela vai ser retirada para dar espaço a uma 3ª faixa. É lógico que em frente, já bem próximo da saída do elevado Dias Velho, a gente não consegue continuar com essa faixa. Mas a ideia de a gente tirar a marca zebrada e colocar uma 3ª faixa nesse ponto é que a gente consiga tirar os veículos que estão atrás do semáforo e adiantar esse pelotão para frente. Nesse trecho, a gente vai usar um problema que a gente tem hoje dos furões aqui e vai fazer com que esse problema vire uma solução. Enquanto o semáforo está fechado, a gente vai ter um acúmulo de veículos nesse trecho antes da saída do elevado e vai ter todo esse ponto de negociação para que esse excesso de veículos negociem e acessem essas 2 faixas. Enquanto eles fazem isso, o semáforo abre novamente e na prática é como se o trânsito
não houvesse parado. Então essa é uma inovação aqui em Florianópolis, não havia acontecido isso ainda. Conversei com o prefeito topou a ideia, mandou acelerar a obra porque realmente é perigoso na parte da manhã. Então ele está fazendo esses 2 pontos. O terceiro ponto, e não menos importante, é o retorno que nós temos em frente. Agora a gente vai ter uma faixa de desaceleração. O que é isso? A gente come o canteiro, o condutor sai da pista principal, entra na faixa de desaceleração, faz o retorno, já direciona o seu veículo novamente no sentido sul da ilha, vai para a faixa de aceleração e tem uma forma muito mais fácil de negociar e sair com o seu veículo. Então, nessa pequena obra, são 3 intervenções fundamentais que eu tenho certeza que vai melhorar e vai mudar a realidade aqui da Avenida Gustavo Richard. E só para a gente finalizar, já se tem um prazo para essa obra? A empresa que está fazendo isso aqui ela é muito rápida. A mesma empresa que fez a terceira faixa da Via Expressa está fazendo esse C401, a Volkswagen, vai também já assumir um compromisso de terminar essa obra o mais rápido possível. Já está com pinche, acredito que talvez amanhã, estava falando com os técnicos aqui, já vem asfalto. Olha, eu vou imaginar, eu quero chutar aí um máximo em 2 semanas, está tudo pronto, tudo entregue e com a melhor mobilidade aqui da Gustavo Richard. É isso, Guarda Municipal Pastrana, obrigada pela sua palavra, obrigada a todos os nossos telespectadores pela companhia. Também a gente vai seguir acompanhando todas as informações aqui de Florianópolis. Fico alerta para quem passar por aqui, porque o movimento realmente está bastante intenso. Tiago, eu volto contigo. Érica, aqui em Floripa, principalmente na ilha, se não dá para fazer, o ideal é que se faça algo que ajude nessa movimentação, nesse fluxo. Olha a intensidade de veículos nesse momento passando e a Érica está mostrando para a gente para sair da ilha. Obrigado, Érica, pelas informações e a gente aguarda que fique pronto o mais breve possível para ajudar nesse fluxo de veículos ali, né? Vamos seguir por aqui, agora 6h21, Joinville deu um salto no ranking de saneamento básico de 2026 e foi uma das cidades que mais evoluiu no país. A capital, Florianópolis, também é destaque positivo pelo alto volume de investimentos. Vamos verificar um pouquinho mais sobre isso e entender? Rodou. Joinville aparece entre as cidades que mais evoluíram no Brasil quando o assunto é saneamento básico. No ranking de 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, o município subiu 11 posições. A melhora está diretamente ligada ao aumento dos investimentos e ampliação dos serviços de água e esgoto. Joinville cresceu, então, 11 posições no ranking de saneamento básico, principalmente por conta do investimento constante em saneamento básico. Joinville também é destaque entre os municípios do Brasil que mais investiram em saneamento básico. O investimento médio no município é de R$ 235 por ano por habitante, quando a média do Brasil é de R$ 137 por ano por habitante. Então, fica muito claro que é um município que tem um planejamento em relação ao saneamento básico, tem esse tema como prioritário e que tem ano a ano investido em saneamento básico. O avanço de Joinville acompanha um cenário positivo na região sul, que concentra alguns dos melhores indicadores do país. Mesmo sem aparecer entre os 20 melhores ou piores municípios, Santa Catarina mantém desempenho equilibrado e com bons níveis de investimento. Entre as capitais, Florianópolis também chama a atenção. A cidade está entre as que mais investem em saneamento no Brasil, com uma média de R$ 216 por habitante. Esse investimento ele é a média dos últimos 5 anos de investimento, então isso demonstra que está no caminho de universalização para o atingimento das metas do Marco Legal, que estipulam que até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água tratada e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. Em Joinville, os números refletem o que já vem sendo feito na prática. A Companhia Águas de Joinville aponta que os investimentos constantes e a melhoria na eficiência do sistema foram decisivos para o avanço no ranking. No caso de Joinville, os investimentos que vêm sendo feitos nos últimos anos, isso teve um grande peso, né? Nós estamos acima do que é considerado o ideal para que se atinja o marco. Nós atingimos aí a marca de R$ 235 por habitante numa média dos últimos anos, sendo que o ano passado nós já atingimos acima de R$ 400 por habitante por investimento em saneamento básico. Além dos investimentos, outros fatores também influenciam no resultado. A redução das perdas de água e a ampliação da rede de esgoto ajudam a melhorar os indicadores e garantir mais eficiência no sistema. Joinville continua fazendo os investimentos para reduzir perdas de água. Isso, para nós, é questão de honra. A gente vai chegar, com certeza, ao que preconiza o marco, que é a redução de
para 25% de perdas. Quanto aos investimentos em água e esgoto, nós estamos fazendo vários investimentos na melhoria da rede de distribuição, implementando vários tipos de controle e também melhorias na distribuição da água, no melhor fluxo dela e o investimento em esgotamento sanitário. Boas notícias para Joinville. 6h25 agora. Olha só, um incêndio em área de vegetação mobilizou equipes de emergência no bairro Ilhotinha, em Ilhota, na tarde desta quarta-feira. O fogo chamou a atenção de moradores da região e exigiu uma rápida atuação dos bombeiros voluntários do município. Para reforçar o combate ao fogo, a aeronave Arcanjo também foi acionada, e prestou apoio na ocorrência. De acordo com as informações repassadas pelas equipes que atuaram no local, o incêndio já está controlado. Até o momento não há registro de feridos. As causas do fogo não foram informadas, mas vocês estão vendo as imagens agora aí para você, ó, na tela do SCC SBT. Aqui assim, aconteceu, está na tela do Tá Na Hora Santa Catarina. E a gente segue por aqui porque um vereador de Major Vieira, no norte de Santa Catarina, está no centro de uma grande polêmica após defender a morte de cães em situação de rua durante uma sessão da Câmara de Vereadores. A declaração foi feita enquanto ele comentava ataques envolvendo animais no município e acabou sendo registrada em vídeo, gerando forte repercussão e revolta nas redes sociais. A fala abriu um debate sobre proteção animal e também sobre a responsabilidade do poder público na gestão desses casos. No Brasil, maus tratos a animais são considerados crime, com previsão aí de multa e até detenção. As promotorias de justiça da comarca de Canoinhas já foram informadas sobre esse caso e estão avaliando quais possíveis medidas podem ser adotadas. Agora você vai ver o trecho desta sessão da Câmara de Vereadores, que viralizou. Se você não viu ainda, vai ver agora aqui na tela do Tá Na Hora Santa Catarina, do SCC SBT, o trecho em que o vereador fala sobre matar os cães de rua. Olha só. Vergonhoso, né? Nosso país, né? Hoje matar um cachorro é pior que uma pessoa, né? Uma freira foi matada, né? Ninguém comentou, né? Hoje se mata um cachorro, você vai parar na cadeia. Para mim, vamos dizer assim, tinha que matar esses cachorros aí, né? E defender a freira que foi matada a pau, né? Isso aí é vergonhoso, Esses cachorros que estão aqui na vila, se não fosse esse pessoal defendendo, tinha que alguém fazer um servicinho, né? Mas, assim, fica meio... Alguém fazer um servicinho. Após a repercussão, a Câmara de Vereadores de Major Vieira divulgou uma nota oficial informando que já recebeu representações sobre o caso e que vai analisar a conduta do parlamentar conforme o regimento interno da Casa. O Legislativo também destacou que o processo será conduzido com direito à ampla defesa e reforçou o compromisso com respeito às leis e ao bem-estar animal. O SCC10, nosso portal, e durante a nossa tarde também a produção do SCC SBT entrou em contato com o vereador Osni Novak, mas ele não atendeu. O espaço segue aberto para o parlamentar e eu estou realmente esperando que essa resposta, essa defesa chegue, para a gente poder entender o que de fato quis o vereador com esta fala. Eu vou comentar sobre isso quando eu receber essa resposta. Vem comigo aqui, Serginho. Agora 6h28. Uma formatura que era para ser inesquecível quase virou frustração no oeste de Santa Catarina. A empresa contratada cancelou o evento um dia antes. E o caso agora, é claro, é investigado pela polícia. Vamos entender mais? Confira na reportagem. Nessas imagens feitas por celular, a gente consegue ver o empenho de familiares e amigos das formandas. Todo mundo colocando a mão na massa para deixar tudo pronto para a cerimônia. O caso foi em Pinhalzinho, com formandos de Direito e Psicologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina. A festa estava marcada para o último sábado, mas, na véspera, os alunos foram avisados do cancelamento. Na sexta-feira, menos de 24 horas da nossa formatura, o proprietário, Alisson, entrou em contato e alegou problemas de logística e justificou que, diante disso, ele não conseguiria entregar a nossa formatura. Então, a comissão e a coordenação dos cursos começaram a se mobilizar para ver o que poderia ser feito para a formatura sair. Assustadas com a notícia, as formandas tentaram buscar explicações com o proprietário da empresa. Porém, segundo elas, ele não respondeu mais às mensagens no celular. A empresa até sugeriu o adiamento da formatura, mas os formandos recusaram.
tinha familiares que veio de longe, parentes do Mato Grosso, que vieram tudo para vir na nossa formatura. E não teria como fazer na outra. As meninas todas tinham um salão, vestido alugado, e não é bem assim a gente conseguir trocar a data. E ainda mais que a gente pagou 3 anos, todas bem certo, para chegar na hora, menos de 24 horas, eles querem mudar a data ou cancelar a formatura. Mesmo com o local vazio e sem estrutura, os formandos conseguiram transformar um cenário de frustração em uma formatura marcada pela união. A partir de agora, o foco é outro: analisar possíveis irregularidades ou buscar entender o que realmente aconteceu no último sábado. A Polícia Civil abriu investigação e deve ouvir os envolvidos nos próximos dias. A fim, então, de apurar a possível ocorrência de crimes, principalmente crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, bem como ainda nos crimes que prevê a lei dos crimes contra a relação de consumo. Em nota, a empresa disse que o cancelamento ocorreu por falhas de fornecedores e afirmou que está aberta ao diálogo com os formandos. E foi muito emocionante ver a decoração, mesmo que simples, mas tinha uma decoração bacana. E os nossos convidados lá nos prestigiando, familiares, foi muito, muito incrível, de verdade. Esse é o verdadeiro sentido da união faz a força, né? Transformando aí toda a frustração em alegria, entusiasmo, mas com certeza a gente vai aguardar que seja responsabilizado quem causou todo esse prejuízo para essa turma aí. Sucesso para essa turma que se uniu e fez acontecer. Agora, às 6h32, a Polícia Civil do Paraná deflagrou hoje a Operação Manus Infidelis, com mandados de busca e apreensão em São José dos Pinhais, no Paraná, e também em endereços ligados a investigados em Santa Catarina. A ação apura um possível esquema de espionagem industrial envolvendo empresas do setor químico. Segundo a investigação, uma empresa tradicional do setor teria tido fórmulas, processos industriais e informações estratégicas copiadas após a saída de funcionários que migraram para concorrentes, levando dados sigilosos que teriam sido usados na produção de produtos semelhantes. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos celulares, computadores, documentos, anotações com fórmulas químicas, amostras também de produtos e até dinheiro em espécie e moedas estrangeiras. Todo o material será periciado. A polícia investiga crimes como concorrência desleal, violação de segredo industrial e associação criminosa. As apurações continuam para identificar todos os envolvidos e o tamanho do prejuízo causado e, claro, a gente vai atualizando por aqui. 6h32, vem comigo, Serginho, porque o trânsito fez mais uma vítima fatal em Joinville. Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão na região de Pirabeiraba, no fim da tarde de ontem. Vamos deixar para o Renato Santos, que está chegando aqui com as informações. As câmeras de segurança, inclusive, né, Renato, vocês estão vendo aí, registraram o momento do acidente. Olha só mais uma vez a imagem para vocês. Olha só que tristeza. Olha a força do impacto. Mais um acidente, Renato. Essa semana a gente está falando muito disso. Aliás, eu acho que todos os dias que você entrou ao vivo com a gente aqui foi para falar de acidentes fatais. E, enfim, mais um acidente acontecendo. Conta pra gente aí, boa noite. Ótima noite para você, viu, Tiaguinho? Pois é, mais uma vítima do trânsito aqui na maior cidade do estado. Esse acidente foi registrado no início da noite de ontem, lá no bairro Pirabeiraba, região da Estrada Bonita. É uma via muito conhecida aqui da nossa cidade por ser muito estreita e com curvas muito perigosas. Ali o fluxo de veículos ao longo do dia é muito grande e por causa disso, vários acidentes são registrados. E no dia de ontem, esse acidente acabou vitimando esse homem que foi identificado como Gianni Colson, de 39 anos.
um haitiano, viu? Ele que é natural lá do Haiti. E esse homem, ele estava seguindo pela via em um trecho de curva quando ele acabou colidindo de frente com um caminhão. Ele não teve como desviar desse caminhão, foi arremessado de forma violenta a metros de distância e perdeu a vida ali mesmo. Os bombeiros voluntários foram chamados para o local, chegaram lá, constataram o óbito do Jean, desse haitiano. A polícia agora vai identificar, vai, na verdade, investigar para saber outras causas desse acidente. Afinal de contas, é de praxe a polícia fazer a investigação após um acidente trágico como esse registrado aqui na nossa cidade. Lembrando que esse já é o 5º acidente de trânsito registrado aqui na região norte do estado nos últimos 4 dias. Ontem nós trouxemos, inclusive, outros relatos lá da cidade de Jaraguá do Sul. E agora, mais esse acidente grave que vitimou esse haitiano aqui na nossa cidade, Tiaguinho. Que tristeza, né, Renato? Obrigado aí pelos detalhes, nossos sentimentos aí à família. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho o Renato volta a conversar com a gente aí. 5 acidentes aí registrados só nessa semana. 6h35 agora, olha esse caso aqui na capital. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência em frente a um colégio, onde havia grande aglomeração de adolescentes. No local, os policiais dispersaram os alunos apenas com verbalização para garantir a segurança. O motivo da confusão foi a suspeita de que um estudante teria criado e divulgado imagens adulteradas de colegas nuas, o que gerou revolta e levou vários alunos a tentarem linchá-lo. Em nota, a polícia disse que a escola pediu apoio para evitar agressões. O aluno negou as acusações e disse não saber quem seria o responsável. Como não foi possível identificar o autor nem as vítimas no momento, a PM registrou o boletim de ocorrência para investigação. Por segurança, o estudante será transferido de escola e foi escoltado pela polícia até um ponto próximo lá da casa dele, devido ao risco causado pela multidão. Todos foram orientados e liberados. Já a Secretaria de Educação lamentou em nota o caso na escola e informou que a direção acionou a polícia e os responsáveis pelos alunos envolvidos. Aí a nota vocês estão vendo. Também mobilizou uma equipe multidisciplinar para atendimento e vai promover ações pedagógicas focadas na cultura de paz e no combate à violência. E assim nós esperamos. Serginho, vem comigo aqui para o nosso portal SCC10. Já passou por lá hoje? Ainda não? Então passa lá. Portal SCC10, sempre com notícias atualizadas para você em tempo real. Aconteceu? Está no portal SCC10. Nós trouxemos aqui 2 matérias do SCC10, essa aqui que diz, o governo propõe que Estado zere em ICMS, tem uma outra também aqui, frete sob vigilância, governo mira abusos no setor. Por quê? Estamos destacando a questão do combustível aqui em Santa Catarina. O que é importante noticiarmos agora é que ainda não há confirmação da greve dos caminhoneiros até o momento, não há confirmação. O governo federal está atuando em 2 frentes, como a gente mostrou, para conter os impactos da alta do diesel no Brasil. Reduzir os impostos e combater os abusos no transporte. De um lado, já foi proposto que os estados zerem o ICMS sobre o diesel importado, com compensação parcial da União pelas perdas de arrecadação. A medida tenta segurar o preço do combustível pressionado pelo cenário internacional e evitar, é claro, problemas de abastecimento e até uma possível greve de caminhoneiros. Ao mesmo tempo, o governo identificou que a alta do diesel vem sendo usada como justificativa para aumentos irregulares nos fretes. Por isso, o governo federal anunciou uma fiscalização mais rígida no setor, com monitoramento eletrônico em tempo real e cruzamento de notas fiscais. Dados apontam que cerca de 20% das empresas descumprem regras, como o piso mínimo do frete, e já foram inclusive aplicadas multas milionárias. A ideia agora é ampliar punições e até suspender empresas reincidentes. Nós iremos noticiar aqui no SCC SBT qualquer novidade em relação a esse assunto, tanto no SCC Meio Dia, como aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, como, é claro, no nosso portal SCC10. A gente sabe aí que está criando um desconforto, enfim, um transtorno, muitas pessoas ainda preocupadas com o que vai acontecer, mas o fato é que, até o momento, não há nenhuma greve oficial dos caminhoneiros. 6h38, atenção você que é estudante ou tem filho em idade escolar. Em Blumenau, o prazo para garantir o desconto de 50% na passagem do ônibus está acabando. O recadastramento é obrigatório. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo para trazer todos os detalhes para a gente entender o que é melhor fazer, se é melhor correr para não pesar no bolso, se é esperar, mas eu vou deixar para ela falar. O microfone é seu, a informação é sua. Nath, vem daí.
Boa noite, Tiaguinho, e a todos que nos assistem. Exatamente isso. O melhor é correr justamente para conseguir garantir o benefício da meia tarifa. Então, esse recadastramento do cartão do transporte escolar aqui na cidade, ele é obrigatório e segue até o dia 31 de março. Depois desse prazo, o estudante ele acaba não perdendo o cartão, mas ele é impossibilitado de realizar novos créditos, né? De colocar mais dinheiro ali para andar de ônibus. Ou seja, na prática, então se torna obrigatório fazer essa atualização cadastral, porque senão não consegue garantir esse benefício. Hoje, o valor da tarifa para os estudantes aqui da cidade é de R$ 2,75. E aí, como que faz essa atualização? Dá para fazer de forma online, através do site da Blumob, que é a concessionária responsável pelo serviço, esse site que aparece na sua tela, ou também no site, por meio do site da Prefeitura de Blumenau, ou também indo até a central da Blumob, que fica na Rua Ceará, bem ali uma transversal da Rua das Palmeiras, no centro da cidade. O processo, ele é simples, ele é rápido, mas precisa ter bastante atenção em relação aos documentos. A gente preparou um telão para que você possa tirar uma foto e aí saber direitinho quais são todos esses documentos que precisa para fazer esse recadastro. Então, atenção, os documentos obrigatórios. Primeiro, a declaração de matrícula precisa estar vigente, carimbada, assinada, tudo certinho conforme a escola manda. E aí, documento de identidade, ou um RG, CPF ou até uma certidão de nascimento já resolve também. Comprovante de residência, que aí pode ser conta de água, luz, telefone fixo e a emissão, claro, dos últimos 60 dias. Caso você more de aluguel, em uma casa, né, que é aluguel, ou também esteja em nome de terceiro, sem ser do pai e da mãe, aí precisa do contrato de locação ou a declaração de residência. Ambos precisam ter firma reconhecida no cartório. E aí esse recadastro, essa atualização cadastral, como eu comentei, pode ser feito tanto de forma digital como na própria central. A central, ela funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha para o almoço. E aí no sábado também está aberta das 8 ao meio-dia. A dica que a gente dá é para que o estudante, o pai ou o responsável, ele vá já direto na Blumob, faça esse cadastro online, que também tem essa opção, e não deixar para a última hora, porque as pessoas elas acabam deixando, né, as coisas sempre, o brasileiro sempre deixando as coisas para a última hora, e ali na última semana de março, então a próxima, sempre fica bastante filas lá na Blumob. Então, se você não quer passar por isso, já se adiante e realize esse recadastro obrigatório para utilizar, né, continuar andando de ônibus aqui na cidade e garantido esse benefício de 50% no valor da tarifa. Tiaguinho. Entendeu aí, né? Escutou? Dica importante da Nath para você. Obrigado, Nath. Daqui a pouquinho você volta. Mais uma vez, volta à tona a polêmica decisão que reorganiza os quiosques na capital. A Prefeitura está regularizando a ocupação dos comércios em espaços públicos. A medida atende uma exigência do acordo firmado com o Ministério Público. Ao todo, foram identificados 120 pontos que devem passar por mudanças. Segundo a Prefeitura, a medida busca organizar o uso dessas áreas, garantindo mais transparência, legalidade e igualdade de oportunidade para os interessados. Os ocupantes estão sendo notificados de forma gradual e terão assegurado o direito à defesa durante todas as etapas do processo. A secretária de Licitações, Contratos e Parcerias de Florianópolis falou sobre essa medida. Vamos ver. Dividimos essas 120 possíveis irregularidades em 3 lotes, né? Então, o primeiro lote já teve a notificação, já houve uma primeira defesa e eles estão em fase de recurso nesse momento. Apresentado o recurso, ele vai ser analisado pela nossa equipe da Procuradoria do município. Em relação aos demais, também nós já temos a segunda leva em notificação para apresentação de defesa e os mesmos trâmites e logo na sequência a gente parte para a terceira etapa. Agora, se não demonstrarem a regularidade, aí não existe um formato jurídico que permita eu regularizar a presença daquelas pessoas específicas. Aí o município ele precisa abrir um processo de licitação com disputa pública para então se definir efetivamente o vencedor e quem vai poder ocupar esse espaço nos próximos anos. A gente não tem intenção de retirar do dia para a noite ninguém, nós estamos fazendo o processo seguindo todos os ritos, dando todos os prazos possíveis e com certeza todas essas pessoas também vão poder participar do processo licitatório, né? Então o fato de estar irregular hoje não quer dizer que não possam participar e vencendo o processo, podem continuar no espaço também. A previsão é de que as mudanças sejam concluídas até o mês de junho.
Na sequência, a Prefeitura deve lançar editais de licitação para definir quem poderá explorar os quiosques. E claro que a gente vai atualizar tudo para você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina e também no SCC Meio-Dia. 6h43 agora e você vai ver a seguir. Hoje é quarta-feira, então é dia de homenagear a velha senhora. Daqui a pouco a gente te conta sobre como é feita a iluminação da ponte. 100 anos atrás até hoje, a iluminação cênica. É daqui a pouquinho para você nessa reportagem especial. Enquanto isso, abrindo a janela do estado para você, Chapecó na tela. 28 graus por lá, lindo pôr do sol em Chapecó. Alô, Chapecó! Obrigado pela companhia. 6h44, já voltamos. De volta, obrigado pelo carinho, pela companhia. E aí, já sabe quantos dias falta para o centenário da ponte? Vamos colocar aí na tela? Quantos dias falta aí? Quanto? 56 dias, obrigado. Tem que melhorar os óculos aqui, hein, Juliano? Vou melhorar. 56 dias para o nosso centenário da Ponte Hercílio Luz. E hoje é um dia de mais um episódio da nossa série especial sobre os 100 anos. No episódio de hoje, você vai conhecer a evolução da iluminação do maior cartão postal de Santa Catarina. Da luz amarela e funcional de 1926, passando por décadas de escuridão, até chegar ao moderno sistema de LED controlado por computador. Sabe quem é que vai contar tudo isso pra gente? É a Sofia Gonzalez, que mostra como a tecnologia desenvolveu e deu brilho, deu brilho nesse momento para a nossa majestosa ponte. Nós temos a imagem ao vivo antes de chamar a reportagem? Olha só, pode encher a tela aí, ó. Ao vivo, imagem para você da velha senhora, nossa ponte Hercílio Luz. Olha que coisa mais linda essa imagem. Pois é, então, olha os LEDs aí. Como é que funciona tudo isso? Como é que chegou até esse ponto? Como é que nós conseguimos chegar até essa iluminação cênica durante 100 anos? Você confere agora nessa reportagem especial. Olha só. À noite, é difícil passar pela Baía Norte sem olhar para ela. A ponte Hercílio Luz ganhou novas cores e virou um espetáculo de luzes no céu de Florianópolis. Mas nem sempre foi assim. A história da iluminação da ponte acompanha a própria evolução da tecnologia na capital catarinense. Quando foi inaugurada em 1926, a iluminação tinha um objetivo simples: garantir segurança para quem passava pela estrutura. Mesmo assim, para uma cidade que havia deixado os lampiões a querosene poucos anos antes, a presença de luz elétrica na ponte era um símbolo de modernidade. Os trabalhadores locais vão trabalhar na instalação dessa parte elétrica, claro, adequada ao que havia, né, no começo do século XX, né? Mas ela sim vai ter alguns postos de iluminação. A iluminação antiga não tinha. A iluminação antiga era luz de sódio a vapor, custo de manutenção caro, instalação cara, consumo de energia muito elevado. Mesmo sem uma iluminação cênica, a beleza e imponência da estrutura já tornaram a ponte um motivo de contemplação. Mas em 1982 veio a interdição por problemas estruturais. Sem manutenção adequada, a iluminação foi sendo reduzida. E durante muitos anos, a ponte ficou praticamente no escuro, apenas uma silhueta na paisagem da cidade. A reabertura veio apenas em 2019, após uma longa restauração. Nesse momento, foram instaladas novas luminárias para garantir a circulação de veículos, ciclistas e pedestres durante a noite. Mas algo ainda faltava no cartão postal do estado. Ela é inserida também enquanto um equipamento turístico, né, já que é uma das grandes fontes de renda do estado de Santa Catarina. Então, o equipamento turístico tem que ter alguns atrativos extras, né? Ela precisava de luz, precisava de vida. E o ressurgimento surgiu. Contratamos um projeto de engenharia, né, para dar vida para essa ponte. E ele adotou o que há de mais tecnológico, né? Mais moderno, vamos assim dizer. Iluminação LED moderna, econômica, né? Que isso a iluminação antiga não tinha. Hoje, com a ponte revitalizada e operante, é possível admirar a estrutura durante o dia. E chegando bem perto, é possível ver alguns dos mais de 7.000 focos de luzes espalhados pela ponte. Pequenos pontos que, no conjunto, criam a expectativa para o show de luzes que acontece durante a noite.
O novo sistema de iluminação cênica foi inaugurado em dezembro de 2024, após alguns adiamentos por conta da complexidade e especificidade de instalação. Empresa especializada, com cursos especializados na segurança do trabalho para trabalhos em rapel. Então a gente tinha que contar com o tempo, né? Dia chuvoso não dava, né? Era perigoso. E tinha um outro problema, mesmo em dias limpos, mas o vento, né? Então a gente tinha que ter todo esse cuidado. O projeto utiliza a tecnologia LED RGB, capaz de gerar milhões de combinações de cores. Nós vamos criar um link agora, né? Estamos programando isso para fazer um link para que todo cidadão de Santa Catarina, no Brasil também, possa entrar na página da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ver o calendário, como é que vai funcionar, né? Quais é os dias, qual é a programação, né? E ali também vamos deixar aberto um espaço para que quem quiser fazer uma sugestão de alguma cor, a gente possa fazer essa transição. As cores são escolhidas para a ponte com base nos eventos sociais de interesse coletivo. Mas mesmo assim, às vezes, alguns pedidos inusitados também aparecem. Venham, por meio deste, respeitosamente solicitar a possibilidade de uma iluminação especial da Ponte Hercílio Luz na cor azul no dia 14 de fevereiro, no intervalo compreendido entre 23h30 e 23h45. Vem pedidos assim, bem fundamentados, mas de cunho pessoal. As pessoas que vêm, fundamento, que pedem para que em certos dias e horários a gente faça uma iluminação específica com algumas cores. Eles não trazem tudo isso, mas a gente já teve pedidos aí para fazer chá de revelação, né? As luzes são controladas por um sistema digital instalado em uma sala técnica na cabeceira da ponte. A partir de um computador com software especializado, é possível programar cores, efeitos e datas comemorativas. João, as milhares de luzes que a gente tem na Ponte Hercílio Luz são controladas por um computador. Exatamente. Toda a central de controle fica por esse computador. Nós temos 14 controladores na ponte, mas todos eles respondem aqui. E daqui a gente consegue fazer toda a programação de todos os eventos e datas comemorativas. Ela deixou de ser um ponto de passagem e ela passou a ser um destino. Ela atrai turismo, ela fomenta a região, ela voltou a ser aquilo que ela nunca deveria ter deixado de ser, que é o farol de Santa Catarina, o farol da ilha, né? E com isso agora em qualquer ponto aqui da Grande Florianópolis, você pode ver ela, a iluminação dela, trazendo essa vida, essa comunicação para o catarinense. Quase um século depois da inauguração, a Ponte Hercílio Luz continua se reinventando. O que começou como uma simples iluminação para garantir a travessia, hoje é um dos maiores espetáculos visuais de Florianópolis. Uma ponte que não apenas liga ilha e continente, mas que também ilumina a história da cidade. Que coisa linda, né? Não tem como a gente não se orgulhar, se emocionar com essas lindas imagens. Sofia, mais uma vez, dando um show aí, parabéns pela reportagem, aos cinegrafistas, editores, todos envolvidos nessa série que nós estamos apresentando aqui toda quarta-feira. E agora conhecendo um pouquinho mais da história da iluminação. Muito legal, né? Bem curioso e muito emocionante também. E a gente continua falando de turismo, de revitalização, porque você já imaginou o centro de Florianópolis com mais árvores, menos barulho de motor e ruas, onde o pedestre é a prioridade? Esse sonho começa a ganhar forma através de um projeto apresentado hoje na capital. Agora, vamos entender essa novidade um pouquinho mais? Confira na reportagem da Grazi Bialli. Calçadas largas, contínuas, ruas partilhadas com prioridades para os pedestres, infraestrutura cicloviária, mais árvores e verdes. Tudo isso em conexão com a mobilidade urbana. É o que o projeto do novo centro de Florianópolis, apresentado hoje, pretende trazer para a região central da capital. O principal destaque desse projeto é uma união da sociedade civil, em parceria com a nossa municipalidade, com a prefeitura e com a quantidade de atores da cidade que contribuíram. São mais de 100 profissionais e pessoas que contribuíram para um novo olhar do centro de Florianópolis, obviamente com a especialidade, né, de uma consultoria internacional do principal arquiteto urbanista do mundo, que é o Ian Gehl. Então, esse novo olhar para
cidade vem buscar trazer o desenvolvimento não só econômico, mas essa cidade para as pessoas. Essa proposta de cidade para pessoas, que pretende transformar regiões como essa do mercado público, foi discutida ao longo de 6 meses por especialistas com a participação da sociedade civil e propõe a implementação gradativa das mudanças. São projetos de curto, médio e longo prazo. O conceito é de longo prazo. As grandes obras são de médio prazo, mas nós temos intervenções na cidade que são intervenções de curtíssimo prazo. Melhoria, por exemplo, melhoria no calçadão da Felipe Schmidt, nas suas transversais, o redesenho da área do mercado público e adjacências na Francisco Tolentino, são posições de curtíssimo prazo. Então, nós temos coisas que as pessoas vão começar a ver a partir desse ano, do ano que vem, já melhorias na cidade. Mas qual é o importante? Todas dentro de um grande projeto para o futuro. Não são ações que hoje nós fazemos uma coisa, amanhã fazemos outra, que não se combinam. O que nós queremos é dar esse olhar de planejamento de longo prazo para a cidade. Todo o projeto foi desenhado por um escritório dinamarquês, referência mundial em arquitetura e urbanismo, contratado pela CDL e a CIF, com um investimento de R$ 1.200.000 custeados pelas entidades. A CIF e a CDL se reuniram para custear esse projeto que hoje a gente entrega à prefeitura e que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor para se viver, melhor para se morar e com mais convivência entre as pessoas que moram aqui. O projeto Floripa Centro Repensando seus espaços públicos para pessoas foi entregue hoje à Prefeitura de Florianópolis e está alinhado com o novo plano diretor e de mobilidade urbana que estão sendo implementados na capital. Agora, cabe ao poder público buscar recursos para viabilizar a implementação. Nós temos recursos garantidos de diversas formas. Nós temos recursos dos bancos que financiam a prefeitura, tanto o BNDES quanto o Banco Interamericano. Nós temos recursos provenientes das modificações que nós fizemos no plano diretor, gerando outorga para a cidade daquelas pessoas que estão construindo. Então, nós estamos reunindo todos os recursos, nós passamos a Prefeitura Limpo na área de finanças. Hoje nós somos considerados como a mais nos níveis de garantia de pagamento e faz com que a gente tenha muita oferta de recursos dentro dos nossos limites de endividamento, dentro daquilo que a gente pode pagar, tudo certo, mas que a gente pode agora financiar o crescimento da cidade a longo prazo. É isso, futuro com mais árvores. Obrigado aí a Grazi Bialha e ao Dilnei Pacheco. O recado agora é para os estudantes do Médio Vale do Itajaí. A história da imigração italiana agora vale prêmio e reconhecimento. Começou o concurso de redação que vai celebrar os 150 anos da chegada dos italianos na região. A repórter Nath Oliveira está ao vivo com a gente, traz as informações, Nath. Eu quero saber, já para saber qual é que vai ser o prêmio. Eu costumo dizer, microfone é seu, a informação vem daí e eu quero saber tudo. Boa noite. Boa noite novamente, Tiaguinho. Então, a premiação é boa, sim. E olha só, primeiro a gente começa falando o que é esse concurso de redação, que é justamente para valorizar e celebrar esses 150 anos da imigração italiana e que ajudou a construir muitas das cidades aqui do Médio Vale do Itajaí. Essa ação é uma iniciativa promovida, então, pelo Lira Círculo Italiano, que é daqui de Blumenau, em parceria com outras secretarias de educação de 11 cidades aqui de todo o entorno de Blumenau. Então, o objetivo, o desafio é para os alunos do 8º ano do ensino fundamental é resgatar memória, costumes e as tradições que ainda estão vivas nas famílias dos descendentes. E aí, o que os estudantes precisam saber? Primeiro, que esse texto é uma redação, uma memória literária que precisa ter de 20 a 25 linhas. Ele já está sendo produzido, esses textos, dentro de sala de aula mesmo. E aí, como que vai acontecer a seleção? As escolas, elas têm a missão de escolher 3 textos, os melhores 3 textos, e aí enviar para a Secretaria de Educação. É nesse momento, então, que a Secretaria de Educação vai realizar uma filtragem junto, então, com todas essas 11 cidades participantes. E aí, agora a gente fala para o prêmio, a gente deixa a parte boa para o final, porque eles vão receber, além de livros históricos, os autores de 3 das melhores redações, né? Então, 3 redações serão escolhidas dentre todas dessas 11 cidades participantes, vão ganhar um jantar de gala no Lira Círculo Italiano, que inclusive é uma delícia, ele é aqui de Blumenau, com toda a
família. As escolas, elas já estão produzindo esses textos, essas redações, Tiaguinho. E aí os grandes vencedores, eles serão conhecidos no dia 4 de maio. A gente também vai atualizar por aqui quando a gente tiver o nome desses alunos, né, para ressaltar também esse trabalho tão importante. Uma iniciativa bacana para celebrar a imigração italiana, que faz parte aqui de toda a região, do estado também, e a gente vai seguir acompanhando. Volto contigo aí no estúdio. Pela cara que tu fez, Nath, depois tu disse que é delicioso lá, tu vai querer acompanhar, fazer reportagem nesse dia aí, para participar do prêmio e tudo mais, né? Com certeza. Obrigado, Nath. Vem comigo aqui, Serginho, 7 horas em ponto, neste momento. Agora vamos para o litoral norte, porque hoje aconteceu mais uma operação do GAECO, que apoiou as equipes do Rio Grande do Sul para cumprimento de mandado por crime de lavagem de dinheiro e desvios de recursos públicos para tratamentos médicos domiciliares. A Cris Pinheiro tem todas as informações e chega agora para mostrar para a gente, olha só. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul e cumprido aqui na cidade de Balneário Camboriú. Na operação, o GAECO havia identificado os proprietários de 2 empresas de serviços de home care suspeitas em participar desse esquema, além de 6 pais responsáveis por crianças e adolescentes que recebiam esse tipo de atendimento. O grupo mantinha contato com o escritório de advocacia da cidade para atuar nas ações judiciais relacionadas aos serviços de médico domiciliar, auxiliar na preparação de prestação de contas falsas e garantir decisões que obrigassem o Estado gaúcho a repassar esses valores a esses serviços. A investigação identificou ordens judiciais que somavam 35 milhões de reais para a contratação desses serviços médicos. Na apuração foram identificados também sobrepreço, documentações inconsistentes, notas fiscais frias e falhas na prestação de contas feitas pelos responsáveis desses pacientes. Eles respondem agora por organização criminosa, estelionato qualificado e falsidade ideológica. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris, pelos detalhes, pelas informações. Agora 7h02. Vem comigo porque uma fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal terminou com a apreensão de uma carga de perfumes de luxo na BR-101 em Joinville. Os produtos que vinham do Paraguai estavam escondidos em um carro de passeio para burlar o pagamento de impostos aí. Vamos escutar e entender melhor aqui com o Renato Santos, que já chega ao vivo para a gente. Renato, para falar sobre o caso, né, e para saber dos valores de algum desses frascos aí que costumam ser bem caros. Eu não sei, inclusive, se tu usa esse tipo de perfume e tudo mais. Conta para a gente aí, Renato. Salário não dá para comprar, viu, Tiaguinho? Mas é muito caro mesmo, viu? Uma grande operação da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, na BR-101 aqui no norte do estado. Apreenderam os agentes 66 unidades de perfumes importados lá do Paraguai. Agora detalhe, viu? Esses perfumes chegam a serem vendidos por aproximadamente R$5 mil cada unidade. Você não ouviu errado, R$5 mil cada unidade vendida no varejo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um casal estava transportando esse material em um veículo que foi abordado. Os perfumes estavam armazenados em caixas nos bancos e também no porta-malas desse veículo. Para os agentes da Polícia Rodoviária Federal, a mulher disse que esses perfumes eram exclusivos e que seriam vendidos aqui na região norte do estado. Os dois foram presos em flagrante e agora vão responder pelo crime de descaminho, já que não pagaram os impostos de todo esse material. O material foi apreendido junto com o veículo e foram levados lá para a Receita Federal. Agora, o que chama a atenção é que, apesar do crime contra o erário, o casal foi liberado e vai responder em liberdade, viu, meu amigo Tiaguinho? E aí eu te pergunto, você usa perfume de R$5 mil? É um sonho, né? Retorno com você no estúdio. Olha, Renato, quando eu compro perfume aqui, ainda tem que parcelar 5, 6 vezes, porque já é caro os que eu uso. E aí já tem que dar uma parceladinha. Agora, imagina, R$5 mil gastar num perfume. É querer, né? Renato, obrigado aí pelas informações, viu? Agora você vem com a gente aqui, 7h04.
A brutalidade de crimes tem assustado moradores da Grande Florianópolis e chamado a atenção da polícia. Uma investigação apura possíveis ligações entre casos recentes de esquartejamento registrados na região. A crueldade dos crimes levanta uma dúvida inevitável. Existe conexão entre essas mortes ou são episódios isolados? Pois o Henrique Zanotto preparou uma reportagem especial para a gente e você vai ver agora. Crimes que ficam marcados pela frieza e crueldade dos executores. Corpos decapitados para dificultar a investigação policial. Membros deixados em diferentes locais. Na verdade, assim, um crime macabro, tá? É um dos mais difíceis em termos de gravidade, né? de seriedade do caso que eu já tive na carreira. Só nos primeiros meses desse ano, 3 pessoas foram decapitadas na Grande Florianópolis. 2 vítimas na capital e uma em Biguaçu. No dia 5 de março, um corpo separado da cabeça foi encontrado dentro de um carro carbonizado no bairro Tijuquinhas. O delegado de Biguaçu responsável pela investigação já identificou a vítima e os suspeitos do crime. Seriam ao menos 4 pessoas ligadas ao tráfico de drogas. O Matheus, ele tinha algumas passagens com tráfico de drogas e pelo fato, como o corpo foi encontrado decapitado, né, é um indício de que essas facções criminosas gostam de cometer esse tipo de crime com esse nível de crueldade, até para mostrar força, né, mostrar que são poderosos, enfim. Eles se utilizam dessa dinâmica para mostrar poder e colocar medo nas pessoas. Localizada no norte da ilha, essa pousada pode estar no centro das investigações de outros 2 crimes. Aqui morava Luciane Freitas, corretora de imóveis gaúcha, que, conforme as investigações, foi esquartejada nesse endereço entre os dias 4 e 5 de março. A poucos metros de distância da pousada, um outro crime semelhante. Eram por volta das 5 horas da tarde de um domingo, dia 28 de dezembro, quando os guarda-vidas que trabalham aqui na praia do Costão do Santinho, no norte da ilha, foram informados por populares de um forte cheiro. O odor vinha da região do Costão. Os bombeiros foram até esse ponto, onde visualizaram uma mala presa entre as pedras. Ao abrir, encontraram sacos plásticos. Dentro, um corpo humano mutilado. São quase 3 meses e o desafio segue para a delegacia especializada. A Delegacia de Homicídios aqui da capital ainda trabalha na investigação para tentar descobrir, afinal, de quem era o corpo esquartejado naquela mala. Fotos de tatuagens semelhantes à da vítima foram divulgadas pela Delegacia de Homicídios da capital para auxiliar a investigação. Na busca pela primeira resposta desse caso, quem é o homem esquartejado e colocado dentro de uma mala? Após a prisão dos envolvidos no latrocínio de Luciane Freitas, a proximidade da pousada, onde aconteceu o crime, e o local onde o corpo foi encontrado dentro da mala, fazem com que essas 2 investigações se aproximem. Pode ter sido, não significa que todos os mesmos autores, mas é exatamente isso um dos trabalhos que estão sendo feitos agora, né? Essa conferência com todos os detalhes, todos os dados que nós temos, de fato, especialmente esse outro, né, na Praia de Santinho mesmo, acontecido em dezembro. 3 adultos presos suspeitos de envolvimento no latrocínio de Luciane, além de um adolescente de 14 anos, permanecem detidos. Entre eles, Matheus Silveira Leite, de 27 anos. Quando foi preso, usava um documento falso. Ele é considerado foragido da Justiça do Estado de São Paulo, onde responde por outro crime de homicídio, ocorrido em março de 2022, quando o proprietário de uma padaria na cidade de Laranjal Paulista foi assassinado com um disparo de arma de fogo. Que crueldade, né? 7h09 agora, e tem atualização importante sobre o caso do corpo encontrado dentro de uma mala na Grande Florianópolis no fim do ano passado, conforme vocês viram na reportagem do Henrique Zanotto. A polícia investiga uma possível ligação com o caso Luciane, inclusive ele citou isso na reportagem. Mas vamos atualizar o caso e trazer agora ao vivo para essa conversa com a gente a Érica Garda. Érica, microfone é seu, informação é sua, a gente precisa saber o que se tem de informação e atualização até agora. Esses casos podem estar conectados? Boa noite novamente.
Oi, Tiago, boa noite mais uma vez. É isso que vem justamente tentando entender a Polícia Civil, que vem fazendo um trabalho bem pesado para tentar entender se esses crimes estão conectados ou não. Então, a primeira atualização é sobre a identificação da vítima, que foi encontrada morta no final do ano passado na Praia do Santinho, região norte aqui de Florianópolis. Trata-se de Alberto Pereira de Araújo, de 29 anos, como foi mostrado na reportagem. Foi uma denúncia feita pelos próprios moradores e depois de um trabalho feito ao longo de meses, a Polícia Civil conseguiu então chegar até a identificação dessa vítima. Nós buscamos contato e conversamos com o delegado responsável pela identificação dessa vítima e por acompanhar esses casos, que falou justamente sobre uma possível ligação, então, sobre esse caso da Praia do Santinho, né, que aconteceu no ano passado, mas que só chegou à tona agora, e também sobre o caso da Gaúcha também, que foi encontrada morta na semana passada. A gente vai rodar agora o trechinho dessa entrevista. Em relação sobre a existência do paralelo ou não da morte da vítima encontrada na mala no final do ano passado com a corretora de imóveis, cujos autores já foram detidos e presos pela equipe da DRAS, os paralelos são muitos, mas ainda não há nenhum indício que vinculem os dois casos. Todavia, essa é uma diretriz que nós estamos observando, os paralelos estão sendo traçados e nada pode ser descartado nesse momento. É isso, a polícia vai seguir agora com esse trabalho de investigação, principalmente para chegar até os autores do crime, então, da morte do rapaz lá na Praia do Santinho, né, que foi morto e teve o corpo escondido, então, dentro de uma mala na região norte aqui da ilha. A gente vai seguir acompanhando esses casos, certamente terão novos desdobramentos e a gente segue sempre com toda a informação aqui no Tá Na Hora. Eu volto contigo, Tiago. Obrigado, Érica, por toda a atualização. E você, claro, já sabe, né? Amanhã no SCC Meio-Dia, mais atualizações sobre esse caso no nosso portal SCC10 a qualquer momento. E por falar em portal SCC10, vem comigo aqui porque a gente começou o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje falando sobre a questão dos combustíveis, né? Porque muita gente está preocupada em relação ao que está acontecendo aí, né? De falta de combustível, enfim, que poderia acontecer. Pois então, segundo o Sindicato dos Postos de Combustível, não há falta de combustíveis em Santa Catarina, viu? O que ocorre é uma redução preventiva na distribuição, influenciada pelo cenário internacional do petróleo. Ao mesmo tempo, o PROCON do Estado está monitorando os preços, já que reduções anunciadas anteriormente nem sempre chegaram ao consumidor. E há preocupação com possíveis aumentos, especialmente no diesel. Também existem suspeitas de preço abusivo em alguns postos, o que levou ao início de uma fiscalização contínua. A orientação para os consumidores é acompanhar os valores praticados e denunciar possíveis irregularidades, ou seja, não há motivo de pânico e a gente, claro, vai atualizando para você. Então fica ligado, portal SCC10 é a notícia com credibilidade que você tem ali. Vem comigo, Serginho, 7h13. A crise interna no PSD de Santa Catarina ganhou novos capítulos nesta semana. O cancelamento de uma reunião importante, o adiamento de um evento estratégico, acenderam um alerta dentro do partido. Vamos conferir agora no comentário de Piara Bosque. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite todo mundo que está em casa acompanhando o Tá Na Hora SC. Então, para quem está acompanhando, como eu, a novela que virou a pré-candidatura ao governo do estado do PSD, hoje foi um dia de capítulos importantes. Primeiro, o presidente estadual do partido, Heron Giordani, cancelou aquela reunião da executiva estadual do partido que iria debater a situação do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, na legenda. Vamos relembrar, né? Semana passada, João Rodrigues, pré-candidato a governador, no grupo de zap do PSD, ele mandou um ultimato: ou o Topázio Neto sai do partido, expulso ou por iniciativa própria, ou ele desistiria da sua pré-candidatura, e deu com prazo ontem à noite. Isso gerou um rebuliço, teve um desentendimento público entre ele e o ex-governador e senador Jorge Bornhausen, entrevistas para lá e para cá. E na sexta-feira o João Rodrigues manteve sua pré-candidatura e Heron Giordani anunciou a abertura de um processo de expulsão que seria na reunião da executiva, segunda-feira, que depois ficou para quarta. Ontem à noite, Heron Giordani disse assim: o processo de expulsão está aberto, então a reunião da executiva é só para dar ciência. E aí, como ia ser uma lavação de roupa suja, o PSD resolveu cancelar essa reunião.
mas estão na expectativa para ver se o Sopazio Neto não toma a iniciativa de se licenciar e tudo fica como está. Então era essa a informação da tarde. Aí aconteceu um segundo movimento, que eu vou chamar agora, porque o vídeo em que João Rodrigues anuncia a suspensão, o adiamento de um evento importante que teria agora no sábado, dia 21, que é a sua renúncia à Prefeitura de Chapecó. Olha só como é que ele explicou. Olá, meus amigos do PSD de Santa Catarina. Olha, neste sábado agora, dia 21, nós programamos um grande evento que seria o anúncio da minha renúncia da Prefeitura de Chapecó para participar do processo eleitoral. Nós estamos cancelando o evento, não vai ter mais o evento no sábado por uma série de problemas. Falta de espaço, porque Chapecó vive a Mercoagro, que é uma das maiores feiras do Brasil e do mundo, e porque os hotéis está tudo completamente lotado. Então, comunico a todos que não haverá nenhum ato e nenhum evento agora no sábado, dia 21, ok? Vamos aguardar aí até o dia 4 para a gente fazer as definições necessárias, as costuras que precisam ser feitas para decidir o futuro, o meu futuro, o nosso futuro. Um abraço a todos vocês. Bom, a justificativa da questão logística da infraestrutura hoteleira por causa do outro evento, ela é uma justificativa, mas no mundo político está todo mundo colocando em dúvida o que está acontecendo, né? Legalmente, João Rodrigues precisa renunciar para ser candidato a governador, mas essa renúncia tem que acontecer até 4 de abril. Então, o adiamento é mais tempo para conversar dentro do PSD e com possíveis aliados. É o momento de mostrar a força da candidatura. Está mostrando fragilidade. Chegou a hora de você se programar para esta quinta-feira. O dia começa com sol na maior parte das regiões, mas no litoral e áreas próximas há mais nuvens e chance de chuva a qualquer hora por causa da circulação marítima, famosa circulação marítima. À tarde e à noite, o calor, a umidade e um sistema de baixa pressão favorecem pancadas de chuva e temporais isolados, principalmente no centro ao leste do estado. As temperaturas chegam perto de 32 graus no Grande Oeste e Litoral Sul e ficam entre 25 e 28 graus nas demais regiões. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficam nas regiões? Serginho, vamos mostrar aqui pro pessoal, ó. Temperatura sempre mais elevada ali na região de Chapecó, Oeste, né? A gente já sabe, o Felipe já traz sempre temperaturas que podem chegar a 34 graus, toda a região Oeste. Aqui na Serra, 30 graus de máxima, no Vale 27, lá para o Norte 29, aqui no Litoral, Floripa e região, 25 graus e no Sul, 26 graus de máxima. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui, Serginho, ó. Vem chegando, porque quero mostrar para vocês algumas cidades, para você já se programar. Vamos colocar aqui, ó. Concórdia tem máxima de 29 graus, sol entre nuvens. Frei Rogério, 27 graus. Alô, Mafra, 26 graus de máxima. Porto Belo, 26 também. E Floripa, 26 graus. Algumas cidades que a gente traz para você para esta quinta-feira. Mas a tendência do sol brilhar, que continue assim para o final de semana. E amanhã a gente já fala sobre a sexta-feira e como é que vai ser também o final de semana. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Bem rápido. Vamos com imagens da onde, Ju? Morro da Cruz. Itajaí na tela para você, Morro da Cruz, 26 graus por lá. Alô, Itajaí! Beijo no coração de todos que estão sintonizados, ligados conosco. Rápido intervalo, tá na hora Santa Catarina, volta em seguida. Coisa linda, de volta, tá na hora Santa Catarina. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Vem com a gente aqui porque motoristas que circulam pela BR-101 Sul vão ter que preparar o bolso ao passar pelos pedágios. O novo reajuste foi aprovado e já vai valer a nova tarifa nos próximos dias. Vamos entender um pouquinho mais? A Manu Justino traz todos os detalhes pra gente. O novo valor dos pedágios já começa a valer na próxima sexta-feira, então a partir das 0 hora. O valor aí para os carros pequenos, né, carros convencionais, vai passar de R$ 2,40. Então, o pedágio para R$ 3,00. Tem um aumento aí de 60 centavos. Essa informação foi confirmada ontem pela Motiva, que é a empresa responsável pela administração dos pedágios aqui no trecho sul da BR-101. Falando de outros veículos também, por exemplo, as motos, motonetas, bicicletas, o valor passa a ser de R$ 1,50. Caminhões leves, ônibus, caminhão trator e também furgões, R$ 6,00. E automóveis e caminhonetes com semi-reboque
4,50. Lá no site da Motiva tem uma relação, né? Depois tem outros veículos mais específicos, tem a relação dos novos valores. É importante a gente trazer essa informação aqui, então, porque só tem mais essa quinta-feira, então, com o valor antigo, e a partir de sexta-feira já passa a valer esse novo valor dos pedágios. Lembrando que essa mudança vai acontecer, então, nos pedágios de Laguna, Tubarão, Araranguá e também São João do Sul. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu. 7h22, o ano começou com um freio na economia catarinense. Dados divulgados pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, mostram que a produção industrial do estado desacelerou no mês de janeiro. Vamos ao vivo falar com o Renato Santos, que detalha esses números para a gente. Renato, novamente aí, traz a informação esses dados trouxeram, né? A pergunta para você, esses dados trouxeram informações aí da produção industrial também, é isso? É isso mesmo, viu, Tiaguinho? E dados que são preocupantes, de acordo com a Federação das Indústrias aqui do estado, houve uma retração de 6,25% no mês de janeiro na produção industrial. E dos 14, na verdade, setores industriais, apenas 2 tiveram resultado positivo. Só para você ter uma ideia, o setor de móveis foi o que mais foi atingido, uma retração de quase 26% somente no mês de janeiro, se comparado ao mesmo período de 2025. Em janeiro, as exportações para o setor de madeira e móveis lá para os Estados Unidos, que é o principal destino de tudo que é produzido aqui no nosso estado, caiu 56,25% se comparado ao ano anterior. Dados divulgados pela Fiesc, ali também feito junto com o IBGE. Só para você ter uma ideia, outros setores também caíram. A fabricação de veículos e reboques e também de automotores reduziu 25%. A fabricação de máquinas e equipamentos teve uma retração de pouco mais de 18%. Sobre o assunto, nós conversamos com uma porta-voz do Fiesc. E tanto as vendas lá fora quanto as vendas aqui dentro no Brasil, elas vêm registrando quedas expressivas. O nosso principal parceiro comercial é os Estados Unidos, então lá a gente já vem enfrentando esse problema com o tarifaço desde de 2025, e as vendas no Brasil também elas vêm registrando queda, especialmente pela elevada taxa de juros. Os móveis, eles são produtos que às vezes as pessoas acabam pegando um crédito ali para conseguir fazer essa compra. Isso também tem impactado a dinâmica de consumo no mercado brasileiro. Esse cenário é resultado principalmente dos altos juros e também da taxação dos Estados Unidos para os produtos brasileiros. Volto com você, Tiaguinho. Obrigado, Renato. Obrigado por todos os detalhes, todas as informações. Renato sempre ligado, trazendo todas as informações para a gente lá direto de Joinville. 7h24 agora. Se você aí de casa tem livros em casa e quer renovar as suas opções de leitura, a hora é agora. Começou hoje em Blumenau a Semana da Troca na Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. A iniciativa é um prato cheio para quem gosta de literatura. A Nath já está voltando aqui para conversar com a gente, trazendo informações. Nath, vai poder levar mais de um livro para casa aí? Me conta. Vai poder sim, Tiago. Essa troca, você leva um livro e aí recebe 3 livros de volta. Olha só que iniciativa legal. Essa é uma ação da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, com essa iniciativa da Semana da Troca de Livros, que se estende um pouquinho mais que uma semana, até porque segue o dia 31 de março. E a ideia é justamente isso. Você que mora aqui em Blumenau, tá com algum livro em casa que já leu e aí quer desapegar ele, você leva até o acervo municipal e aí resgata 3 de lá. São diversas opções, é um acervo bem grande aqui da Biblioteca Municipal, e aí diversas opções então para que você escolha a melhor, né, aquele tipo de leitura que mais te agrada. Mas atenção para uma regra especial e bem importante, viu, Tiaguinho? Porque olha só, o livro que você for doar então para a biblioteca para realizar essa troca, ele precisa ser com a data de publicação a partir do ano de 2018. E claro, né, gente, em bom estado de conservação. Então, sem nenhum rabisco, rasgo, nada escrito também nas
folhas, até porque isso vai ficar para que outras pessoas tenham acesso depois. A expectativa é arrecadar 400 novos livros para o acervo da biblioteca, para o acervo municipal, e o objetivo da prefeitura é justamente incentivar a leitura, fazer com que as pessoas leiam mais, e é uma ação que acontece somente uma vez por ano, e aí a dica que a gente dá é para que as pessoas se agilizem, vão com antecedência então na biblioteca para realizar essa troca, lembrando que não é um empréstimo, então você vai lá, leva um livro, pega 3 de volta e esses 3 você pode ficar na sua casa normalmente, porque aí tem mais opções, né, para você escolher. Então, reforçando, você leva esse livro, recebe 3 de volta. A Biblioteca Municipal, ela funciona de segunda a sexta-feira, a partir já das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Também não fecha para o almoço, fica bem no centro da cidade. No ano passado, uma parceria escolar trouxe mais de 300 livros infantos juvenis para o acervo da biblioteca, mas agora, então, o objetivo justamente é esse público geral. É a chance de você renovar a sua estante de graça e ainda, claro, ajudar na cultura aqui de Blumenau, da cidade. É a leitura circulando por aqui, uma iniciativa muito bacana. Volto contigo aí no estúdio. Sensacional, por mais livros. Numa época que a gente vive o digital, livro sempre é bem-vindo. Obrigado, Nath, bom descanso, até amanhã. Natiele, direto de Blumenau com a gente. Serginho, vem comigo aqui para, já quase encerrando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, mas para trazer para você aqui o portal SCC10, portal da informação catarinense. Aqui você sabe tudo o que acontece no estado, no mundo. Vamos ver aqui, ó. O que está acontecendo por aqui? Vamos dar uma passadinha, vamos puxar na página inicial aqui do nosso portal. Ó, não faltam combustíveis em Santa Catarina, garante o Sindicato de Postos que nós trouxemos agora. Óleo na pista provoca acidente com vítimas. Dono de lar de idosos é preso por maus tratos em Santa Catarina. Nova série da Netflix. Enfim, são muitas informações que você confere por aqui. Nas últimas notícias também, ó, tem uma aba aqui que é direto para as últimas notícias. E aí tem Copom reduz taxa Selic, após ser solto o homem que agrediu o ex-debocha, pai tá famoso, até isso a gente vê por aqui, né? Tantas outras notícias. E, claro, nós temos os nossos colunistas no portal SCC10, que você, através do upiara.scc10.com.br, fica sabendo sobre a política e, claro, todos os demais colunistas trazendo informações de entretenimento, música, esporte e tudo mais. E, Serginho, vem vindo comigo aqui para a gente encerrar, agradecendo a sua companhia. Obrigado pela sua companhia. Amanhã é quinta-feira e a gente está de volta porque tem, sabe o quê? Tem agenda cultural, para você ficar ligado, para você já se programar para o final de semana. Eu costumo dizer que a quinta não é o que a gente quer, que é a sexta, mas tá quase, tá chegando, tá pertinho. E você é nosso convidado a partir das 6h15 para se manter bem informado aqui, ó, no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos encerrar com imagens de onde, Ju? Balneário Camboriú na tela para você. Olha que coisa linda. Alô, Balneário, obrigado pelo carinho e pela audiência na nossa querida Balneário Camboriú. Amanhã, 6h15, encontro marcado, mas Tá Na Hora Santa Catarina para você. Um beijo no coração, boa noite, bom descanso e até lá.